Olá pessoal, hoje vamos tratar de um tema bastante discutido dia muito, a questão da mulher de Caim. De onde veio a mulher de Caim? Antes de discorrermos sobre a história de Caim, é bom que fique bem claro que o fazemos em cima da Bíblia. Não importa o que dizem o Alcorão, os livros apócrifos ou afins. Nossa interpretação está calcada nas páginas da Bíblia. Até porque esses outros escritos não são nem aceitos pela comunidade cristã. É bom também frisarmos alguns pontos considerados de extrema importância para entendermos essa passagem bíblica. Quais sejam? Os primeiros filhos de Adão e Eva são Abel e Caim. Não se pode dizer, portanto, que havia outros filhos em uma outra parte da terra que fossem tidos como os filhos de Adão. A Bíblia nos revela que a primeira vez que Adão penetra Eva, ou a conhece, gera seu primeiro filho Caim. E após isso, penetra novamente Eva, gerando seu segundo filho Abel. Toda a procriação de Adão se dá tão somente nas proximidades do Éden, e não em uma outra parte. Os filhos gerados de Adão estão nessa localidade do Éden, nas proximidades do Éden. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: Possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. Notem que a declaração de Eva nos mostra que não havia nascido um outro homem ainda. O primeiro, segundo o texto, foi Caim. Não teria sentido Eva falar que deu à luz um homem se já tivessem nascido outros homens. Sua admiração em falar isso se deve ao fato de esse ser o primeiro. Entre o nascimento de Caim e o de Abel, vemos que o texto aponta que não ocorreram outros nascimentos. Isso se dá por causa da construção textual, em que é dito que Eva em seguida deu à luz a Abel. Em seguida a quê? É óbvio que essa expressão está se referindo a um evento ou fato anterior que ocorreu. E o fato anterior foi o nascimento de Caim. Entenderam? O nascimento de Abel se dá em seguida ao nascimento de Caim. Portanto, está claro, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão. Não havia outros em parte alguma, se houvesse as declarações as quais analisamos e que estão num texto se esvaziariam de sentido. O grande problema dos cristãos é que eles querem ver verdades num conto lendário. Assim, tentam inventar tudo que é situação para amenizar os erros grosseiros presentes nesse relato. Erros próprios de lendas. Um outro detalhe importante nos primeiros versículos da história de Caim e Abel é o fato de a Bíblia nos revelar também o ofício de cada um. A Bíblia diz que Caim se tornou lavrador, enquanto que Abel pastor. Lembre-se de que as únicas coisas que os filhos de Adão poderiam fazer na vida eram justamente cuidar do campo como lavrador e cuidar de animais, ovelhas, cabritos e outros animais do tipo como pastor. Não tinha como eles serem outra coisa. Os filhos de Caim, os filhos de Adão, e Adão pode ser ferreiro, carpinteiro ou coisas do tipo. Suas histórias supostamente remontam a uma época extremamente primitiva, quase beirando o tempo em que os homens moravam em cavernas. Assim, os primeiros lavradores e agricultores foram Abel e Caim. Esses ofícios, obviamente, lhes foram ensinados por seu pai Adão.
Em outras palavras, a Bíblia nos está dizendo que não há outros lavradores ou pastores além de Abel e Caim na terra. Eles foram os primeiros após Adão, é claro. Se houvessem outros com os mesmos ofícios, então, novamente, o texto varia de sentido ao destacar que eles se tornaram pastor e lavrador. A morte de Abel nos revela também que não havia outros filhos. Por quê? Porque se houvesse outros filhos espalhados em outras partes do mundo ou nas redondezas do Éden, a morte de Abel não seria a primeira. E a Bíblia nos mostra que o primeiro ser humano que morreu, ou foi assassinado no caso, foi Abel. Outros filhos de Adão já teriam sido mortos por assassinato, por exemplo. Haveria menções desses outros assassinatos. A morte de Abel nos é apresentada na Bíblia, como já disse, como sendo a primeira. A lenda é tão mal feita que Javé disse que Caim seria errante e fugitivo na terra. Porém, quando lemos a narrativa, seguimos a leitura narrativa, vemos que Caim não se tornou nada de fugitivo nem errante. Ele, pelo contrário, se instalou numa terra, construiu uma cidade que deu nome ao seu filho. Ou o filho deu nome a essa cidade que ele construiu. Mas um errante, como já dissemos, e um fugitivo não constrói cidade nem se instala em canto nenhum. Pois bem, como é que Caim arranjou uma mulher, se, como dissemos, eles foram os primeiros filhos? Embora a Bíblia diga mais à frente que Adão se tornou pai de filhos e filhas, esses não nasceram antes de Caim e Abel. Não. Eles nasceram após o nascimento do terceiro filho, homem de Adão, chamado Sete. O texto nos diz isso. Vejam. Adão tornou a conhecer sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Notem que Eva diz claramente que Sete é o filho que vem como substituição àquele que havia sido assassinado por Caim. Em outras palavras, a Bíblia nos diz, portanto, que os filhos de Adão e Eva foram Caim, Abel e, após estes, Sete. Este último, aos olhos de Eva, serviu para consolá-la da perda de Abel. Se houvesse outros filhos homens, não teria sentido essa fala de Eva, pois outros já teriam substituído, ao nascer, o que havia morrido Abel. Se Abel estava morto e não teve filhos e filhas, como Caim encontrou essa sua esposa numa terra distante? Como apareceu essa mulher se Abel não teve filhos e Sete ainda não havia nascido para possibilitar a existência de outros parentes? Mas talvez você insista em dizer que a Bíblia diz que Adão se tornou pai de filhos e filhas. Então havia outros filhos que a Bíblia não precisou ou deixou de falar. Não tem como isso ser possível ou ser deduzido desses versículos. Só inventando coisas ou extrapolando o texto que essa história poderá, ainda que de forma incoerente, aparentar ter algum sentido. Caim e Abel eram os primeiros. Não tem como você imaginar que havia outros em outra parte. Entende? Esse é o ponto que devemos fixar. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Não havia outros filhos em outra parte. Quem foi que gerou esses outros filhos se Abel morreu e não teve filhos? Sete foi o terceiro filho e só teve filhos quando Caim já teria tido seus próprios filhos lá na terra de Nod quando ele fugiu. A Bíblia nos diz que os filhos e filhas de Adão surgem após o nascimento de Sete. A expressão filhos e filhas só aparece depois que Sete nasce. Não existe essa expressão filhos e filhas antes do nascimento de Sete. Verifique o texto e tire suas próprias conclusões.
Quer dizer, Adão só veio ter novos filhos após o nascimento de Sete, não antes. Lemos a palavra de Eva. Ela diz que Sete era o filho em substituição ao que fora morto. Sete ocupou o lugar de Abel. Não havia outro que tivesse nascido para que Eva falasse o que falou. Quer mais prova de que Adão só teve 3 filhos homens e só depois que teve outros, inclusive mulheres, após o nascimento de Sete? O livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, nos mostra a genealogia de Adão, e nela só aparece Sete e os demais descendentes. Você talvez diga, mas lá não mostra nem Abel e nem Caim. Isso prova que a Bíblia costuma omitir determinado fato. E para que mencionaria Abel se ele não teve filhos? E por que mencionaria Caim nessa genealogia? Para que mencionaria uma pessoa que, segundo a mitologia fantasiosa era um errante, sem paradeiro e ainda por cima um amaldiçoado? Quem iria querer estar no rol de descendentes de um amaldiçoado? Como não há outros filhos, o escritor das genealogias, presente em Crônicas, pula para o filho seguinte, que sabemos ser Sete, que é o terceiro filho, na linhagem de Adão. Por isso que Caim e Abel não são incluídos na genealogia, mas sim Sete aparece como que sendo o primeiro. Acabou, não tem mais o que se discutir com o cristão a respeito dessa questão. A história é tão mitológica que Adão teve 7 filhos, teve 7 quando tinha a idade de 130 anos. Veja que absurdo. Como alguém demora tanto tempo para ter um terceiro filho do sexo masculino, estava usando preservativo? Adão viveu 130 anos e gerou a sua semelhança, conforme a sua imagem, um filho a quem pôs o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos pensar um pouco. Abel estava morto. Caim se encontrava foragido. Como é que Adão era pai de filhos e filhas? Só havia um filho vivo e foragido, que era Caim. Essa expressão só tem sentido, a expressão filhos e filhas só tem sentido após o nascimento de Sete. Antes não tem sentido, pois antes de Caim e Abel não havia outros filhos e filhas. Os filhos e filhas mencionados vêm ou surgem após o nascimento de Sete. Vamos imaginar que Adão tenha tido filhas entre a morte de Abel e o nascimento de Sete. Já sabemos que não teve, mas vamos imaginar como os cristãos querem imaginar que existiram. Você acha lógico que só nasceram filhas dentro desses 130 anos de vida de Adão para só depois nascer um homem de nome Sete? Você acha possível, lógico, que Adão teve centenas de filhas antes de completar 130 anos para só depois ter o filho homem que, nas palavras de Eva, viria em substituição a Abel? Você acha lógico? Você acha coerente? Você acha que tem sentido isso? Imaginar ou pensar dessa forma? Ademais, o texto nos mostra que logo que Caim mata Abel, ele parte para essa terra onde encontra essa mulher. Mas que mulher? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei foragido, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Gênesis capítulo 4, versículo 14. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod,
da banda do Oriente do Éden. Gênesis capítulo 4, versículo 16. O texto mostra que Caim não ficou aguardando algum tempo na companhia de seus pais. Ele imediatamente partiu depois que assassina o irmão Abel. As expressões temporais são claras. Eis que hoje, a marcação temporal, hoje, e saiu Caim diante da face do Senhor. Os cristãos ainda alegam que nomes de mulheres costumam ser omitidos na Bíblia, sobretudo porque as genealogias levam em conta o nome dos homens e não de mulheres. Porque na tradição judaica, a descendência é dada pelo homem, pelo sexo masculino e não pelo sexo feminino. E muitas das vezes a Bíblia traz em suas genealogias os homens e não mulheres. Esse é um dos argumentos que os cristãos costumam usar para justificar a ausência da menção de parentes femininas de Adão e Eva. Mas será que isso se justifica ou desmentiria tudo o que foi dito até aqui? Claro que não, porque vemos, sim, nomes de mulheres serem mencionados na Bíblia. Basta vermos em 1 Crônicas, capítulos 1 e 2, e ainda a genealogia de Jesus, em Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 3. Há presença de nome de várias mulheres nessas genealogias. As filhas de Ló são mencionadas, as filhas de um hebreu, Zelofeade, que não teve filhos durante o êxodo, também são mencionadas na Bíblia. O livro de Jó, embora não diga o nome de suas filhas, diz a quantidade delas. São diversos exemplos que, se fôssemos citar, esse texto ficaria gigante. Portanto, os cristãos não sabem o que falam, só tentam arranjar desculpas que só colam para pessoas inaptas, tanto quanto eles que só querem crer, mas não querem pensar. A interpretação é muito simples. Os cristãos tentam corrigir esse buraco textual, dizendo que Sete seria na mente de Eva o descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Assim, por isso que ela exclamou que havia dado à luz a um filho em lugar de Abel. Eles pensam que Sete era justo, assim como Abel, e que por meio da linhagem de Sete viria o descendente prometido, o tal Messias cristão. Só que isso é mentira. Quando Eva diz que, com a ajuda do Senhor, gerou um filho, isso simplesmente reforça uma ideia que constantemente está presente no texto, de que quando a mulher gerava filhos, na mente dos hebreus, essa mulher estava sendo abençoada pelo Deus deles. E quando a mulher não tinha filhos, a mulher era estéril, dizia-se que o Deus hebreu teria ou amaldiçoado a mulher ou trancado o seu ventre para que não gerasse filhos. É aquela ideia presente na Bíblia. Tanto o bem quanto o mal são obras e ações de um único ser que é o Deus hebreu. Pois bem, Eva não pensou nada disso e nem os hebreus nunca esperaram Messias nenhum. Se os cristãos mesmos dizem que as falas de Javé eram uma profecia que só seria explicada há muito tempo no futuro, como é que Eva imaginaria que por meio de Sete viria o Messias? No Gênesis capítulo 3, versículo 15, não tem nenhuma profecia. Ali só tem condenações impostas a supostos violadores da lei de Javé, que foram a serpente, Eva e Adão. O Messias surge nos contos dos hebreus, inspirado na figura de Davi. Hebreu algum anterior às histórias de Davi falam de Messias. Confira em sua Bíblia. Pegue do Gênesis,
até antes das histórias de Davi, veja-se lá a menção de Messias ou alguma promessa de algum Messias. A promessa de Messias só surge a partir das histórias de Davi. Que as histórias de Davi começam com o livro de Samuel e seguem para a primeira e segunda reis. A partir desses contos que surge a história do Messias prometido. O Messias prometido nada mais era que um descendente da linhagem de Davi, só isso. A Bíblia mostra claramente que o Messias é apenas os filhos ou descendentes de Davi que se assentariam em seu trono. O Messias não é um homem em si, mas um grupo ou linhagem de descendentes ligado pelo sangue a Davi. Ainda falando da questão de Caim, a Bíblia nos diz que seus descendentes se tornaram os primeiros a lidar com instrumentos de ferro, cobre, a tocar em harpa e flautas. Note que só a partir dos filhos de Caim é que surgem pessoas que trabalham com outras coisas além da terra, como lavradores e pastores, como o eram Caim e Abel. E o que isso significa? Significa que não havia outras pessoas. Esta é mais uma das provas que mostra que não havia outras pessoas. A expressão pai da aviação, pai da física, pai da medicina querem dizer que estes foram os primeiros. A Bíblia usa essa mesma expressão para os descendentes de Caim. Já sabemos que os únicos ofícios que poderia haver eram de pastores e lavradores. E os primeiros a exercerem tais ofícios, segundo a Bíblia, foram Caim e Abel. E agora sabemos que os de Caim foram os primeiros a exercerem tais ofícios. Digo, quais ofícios? Os ofícios de lidar com a harpa, lidar com metais. Entenderam? É isso aí. Não se esqueçam de se inscreverem no canal.